E se de repente você descobrisse que só tem 7 dias de vida, o que você faria? O que seria mais importante para você? O filme que trazemos hoje fala exatamente sobre isso. Olá, meu nome é Thaís. Oi, eu sou a Adriana. Saudações Saudações jupiterianas. jupiterianas. Hoje o nosso papo é sobre o filme Uma Vida em Sete Dias e é com Angelina Jolie, um filme antiguinho, que parece ser um filme meio levezinho, assim, uma mistura de um pouco de comédia e tudo mais, mas ele desperta umas reflexões muito importantes sobre a vida. E basicamente é sobre uma repórter, a protagonista é a Angelina, e ela tem aparentemente uma vida perfeita. O trabalho ideal, ganha super bem, é bem sucedida, corpo ótimo, segue os padrões de estética, tem um namorado que é famoso, é um jogador, né, muito famoso, reconhecido, então tem um status bem parecido com o dela. E um dia ela vai fazer uma matéria na rua, entrevistando um profeta, que é um morador em condições, né, de rua, e ela tá lá com ele, e no final da entrevista ele olha para ela e diz: Você vai morrer daqui a 7 dias. No começo ela não acredita muito, só que aí ele começa a acertar todas as outras previsões que ele faz, e conforme ela vai vendo que existe uma possibilidade muito grande dele estar certo, ou seja, dela morrer daqui a 7 dias, ela começa a refletir sobre a vida dela. Essa vida aparentemente perfeita era o suficiente quando você descobre que tá para morrer assim em pouquíssimo tempo? Enfim, o filme começa a trazer essas reflexões, esses desdobramentos. Exatamente. E é muito interessante porque o filme, ele até assusta um pouco quando você começa a entrar em contato com isso, né? Dá até um pouquinho de angústia, assim, né? E você começa a pensar, caramba, já pensou? Que eu faria, né? E é o que acontece com ela, ela começa a refletir essa dúvida, né, que vai acontecendo ali, vai deixando ela muito angustiada também, vai fazendo com que ela reflita sobre as coisas que realmente são importantes na vida dela e tudo que ela deixa de lado para priorizar a carreira, o sucesso, a imagem que ela, inclusive, constrói o tempo inteiro, né? Ela planejou toda uma imagem assim de pessoa bem-sucedida. Até o perfil dela, assim, o estilo dela de cabelo e tal, loura, aquela loura assim bem claríssima, é bem Marilyn Monroe, e mostra, né, ela ali assistindo quando criança, adolescente, não sei, a Marilyn Monroe cantando, cercada de homens ali, né, bajulando ela, e ela lindíssima, tipo, fina, rica, luxuosa, amada, perfeita, maravilhosa. Então ela construiu aquela imagem, sendo que nessa época ela tinha um óculos, era uma garota que gostava, né, de dançar, cantar, era mais desajeitada. Então ela foi buscando a pessoa ideal que ela queria ser quando crescesse, E que é ela essa via a irmã pessoa que mais é. velha no oposto, né? A irmã mais velha era líder de torcida, tinha o garotinho lá que ela tinha uma admiração, era o namorado da irmã, enfim. Tinha essas questões É, também. é. E aí ela acaba construindo toda a vida dela em torno desse status, desse ideal de ser. Só que quando ela percebe que está ali prestes a morrer, possivelmente, ela começa a questionar por que que ela está com o namorado, o que que ela faz, qual tipo de trabalho que ela faz, o que que é importante para ela, porque ela viveu a vida dela para aquilo. E aí ela começa a ter uma série de questionamentos. Inclusive, é muito interessante que ela tem uma vida muito superficial, né? Tudo é muito superficial. Então, ela vive na superfície de tudo. E, de repente, com esse impacto, né, que é esse choque, ela começa a sair da superfície e ir aprofundando. É muito interessante ver ao longo do filme como ela vai, camada por camada, entrando em lugares mais profundos do próprio ser dela, né? E aí ela vai desencanando de coisas que antes ela era muito encanada. E o cameraman, que inclusive está na hora filmando, né? Ela já teve um rolo com ele há muito tempo atrás, ela nem gostava de lembrar, que é um cara que é justamente o oposto, não liga para a própria imagem, prioriza o que é importante, tem um filho, fala para ela que o mais importante para ele é o filho, se ele tivesse que escolher entre trabalho e filho, ele escolheria o filho. Então, ela questiona no começo, ela critica muito ele, mas depois ela começa a observar ele, começa a perceber que
que ele é feliz sem ter o que ela achava que precisava ter para ser feliz. Ela fala: Como é que você consegue ser tão feliz? Você não tem nada. Ela fala assim: Quer dizer, nada do que as pessoas querem ter. Então, o que que acontece para você ser feliz? Que é sobre sentido, né? E aí no filme ela vai buscando esse sentido, vai buscando resgatar isso, né? E é exatamente essa reflexão assim que a gente gostaria de trazer, porque é muito fácil hoje em dia. Eu acho até que tem um pouco de gancho com o último vídeo que a gente fez sobre a invejosa, né? Essa coisa de olhar para fora, o que que os outros têm, o que que estão conquistando, o que que está sendo apreciado por todos, para eu ter também, né? E é justamente, eu acho que esse movimento para dentro que está sendo requisitado a nível coletivo. A gente olhar, se perguntar e entender o que talvez traga um pouco mais de sentido para a nossa vida nesse lugar, né? Porque se acabasse tudo, se a gente tivesse pouquíssimo tempo, valeu a pena, fez sentido, sabe? Pelo menos para você tem que fazer, né? Então, Exatamente. a gente fica tão preocupado com o que os outros vão dizer, pensar. Eu acho que quando as pessoas que têm essas experiências de quase morte ou tomam um sustinho assim, é como se elas tomassem também um despertar mais incisivo e começam a se ligar no que realmente importa, assim, sabe? Parar de se preocupar com essas coisas mais superficiais mesmo. Você falou isso, eu me lembrei que quando eu tinha 19 anos, eu sofri um acidente, eu quase morri. Eu tinha Eita. 19 anos, foi um acidente de kart. Foi um acidente bem impactante. Não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim. E eu era uma garota, assim, até os meus 17 anos, muito tímida, muito fechada, mas, assim, também procurava ser sempre muito correta, muito obediente, seguir tudo aquilo que me falava, que era muito perfeccionista, ainda sou, só de uma forma diferente, né? Mas ali era muito, assim, de corresponder às expectativas, especialmente dos meus pais, da minha avó, da tradição que era da familiar, da religião, enfim, tudo aquilo ali. Questionava muita coisa, mas procurava obedecer. Era muito esse meu lugar. E era muito rígida fisicamente, né, corporalmente, eu era totalmente. E aí, quando eu sofri esse acidente, eu, eu lembro que eu estava no hospital, e coisas bobas, parecem bobas, mas para uma menina de 19 anos, assim, deitada ali, eu fiquei 9 dias internada, 7 dias na cama, sem poder sair da cama, numa enfermaria com outros enfermos, enfim, internos, só que era todo mundo velhinho, só eu de jovem ali. E aí eu lembro que a enfermeira estava me dando banho na cama, e aí tinha uma senhorinha olhando, eu acho, não sei porque eu não vi que estava de costas. Aí ela falou para ela: Tá olhando, lembrando da senhora quando era nova, né? E eu ali pensando: Que situação. Eu sozinha ali, porque só tinha direito à visita por 1 hora. E eu ali deitada e pensando: Meu Deus, olha onde é que eu tô, eu quase morri, tô aqui, não sei nem ainda o que vai acontecer comigo. Eu me privei de muitas coisas, comecei a questionar tudo que eu me privei. E uma das coisas que eu pensei na hora foi assim: eu ia morrer virgem. Eu pensei na hora, porque eu ainda era virgem, eu pensei, jovem, né, adolescente, sei lá, enfim, nossa. Aí eu fiquei pensando: o que que eu não fiz? E aí eu sei que eu saí dali, primeiro assim, foi muito trauma, muita coisa, tive uma série de problemas depois, mas tirando isso, uma das coisas que eu procurei fazer foi buscar fazer mais daquilo que era o que eu queria e não o que os outros queriam. Ainda com correção, eu era ainda certinha, fui fazendo tudo direitinho, mas já não fiquei tão obediente aos outros. Comecei a buscar mais quem eu era. Então é muito um lugar assim que é no xamanismo, né? Depois eu fui descobrir isso mais de 10 anos depois que eu fui estudar sobre xamanismo, e que tem um lugar do despertar, né, do xamã, que pode acontecer dentro de um lugar assim como um acidente, uma grande crise, enfim, que no meu mapa tem uma configuração de curador, xamã, e ali eu entendi que é como se fosse uma porrada mesmo que eu tomei para abrir a mente. Minha mente era muito fechada. Assim, foi traumático, mas foi doloroso, mas foi também um chacoalhão assim da vida sobre quem é você, o que que você quer viver, e aí, e se? Que é muito esse lugar do e se? E a partir dali eu e aí eu realmente minha vida foi se transformando. Não foi fácil, mas foi se transformando. E a gente vai, é isso, acessando lugares que de outra forma às vezes a gente não consegue enxergar, né? Às vezes não precisa ser um acidente, pode ser uma ruptura de um relacionamento,
Perder o emprego, perder um ente querido, enfim, às vezes são dores assim que acontecem, às vezes é uma doença que você precisa encarar ali, enfrentar, olhar de frente para coisas que de outra forma, às vezes a gente está ali, no dia a dia, ok, parece que a gente vai ver para sempre, parece que a gente está acima de tudo, justamente na superfície das coisas, né? Então, é, Exato. E punk. é aquilo que a gente acha que já falou em algum outro vídeo. Por mais que a gente viva muito, se a gente for comparar o tempo que as coisas existem aqui no planeta, a gente vive pouco. A idade de um ser humano é muito breve, sabe? E a gente, sei lá, ocupa tanto tempo com pensamentos e coisas voltadas para coisas que É, realmente não fazem diferença. não fazem Tipo assim, sentido. eu fiquei imaginando assim, se eu tivesse no momento de ir na passagem, assim, eu ia falar, caraca, você acha que eu ia estar mesmo preocupada que eu não paguei o boleto? Sabe assim? Sabe? Não é, não É, é. pois é. E E a até ele questão. fala isso. Fala, pode Não, falar. pode falar, pode falar. É que o cameraman, né, que na verdade depois, né, ela descobre que ele faz muito mais sentido na vida dela do que o cara que é o jogador, né, de beisebol famoso, porque é isso, quem é que você quer ter do teu lado, né? É o cara fodão para mostrar para todo mundo, né? Então, aquela história do você está num relacionamento porque você quer estar, porque é bom para você ou para mostrar para o mundo? Você está nesse trabalho, nessa profissão, porque é bom para você ou para mostrar para o mundo? Então, é muito sobre isso, né? O que você vive é genuíno, é autêntico, te representa verdadeiramente, ou você está fazendo isso para mostrar que é muito o que a gente também vê muito hoje no Instagram, por exemplo, né, nas redes sociais, é muito uma vida de imagens, né? De mostrar para o mundo, mas por trás de cada uma daquelas imagens, quando você chega perto das pessoas, você vai ver que não é aquilo ali. A pessoa, muitas vezes, na realidade, está ali, está sofrendo, não está gostando, tá ali, dá um sorriso na frente, aí quando chega, né, sai da câmera e vai, saco. É a família feliz, que daqui a pouco está discutindo, mas na frente não, a gente tem que manter aqui a fachada É o da famoso quem vê perfeição. close não vê corre. Tipo É... isso. E uma coisa que eu achei interessante que veio para mim agora é que eu acho que a gente devia estar mais atento a isso no dia a dia. Toda hora no filme, ela falava alguma coisa e aí o cameraman falava: defina, defina amor, Muito bom. defina perfeição, sabe? Porque a gente tem uma tendência, a professora até já falou isso, a professora Lucilena, de esvaziamento das palavras. Quando uma palavra surgiu, ela tinha a ideia de tentar encarnar uma ideia, algo, uma sensação que talvez você não tinha outra forma de explicar. E aí, quando você se afasta muito dessa origem, O elas conceito. ficam, do que fez essa palavra surgir, elas ficam meio sem, sabe, um direcionamento, sem um significado mais profundo. E Um amor é uma sentido. dessas, e o amor eu acho que é uma dessas palavras mais que mais se esvaziaram com o tempo, assim. Eu fico chocada que às vezes as pessoas se conhecem há um dia, dois, e falam, ai, amiga, ai, aí me dá um certo estranhamento, assim, porque é um negócio tão profundo e tão. Assim, eu acho que eu ainda não descobri o que é o amor em essência. Essência, sabe? Porque eu acho que ele é tanta coisa, sabe, assim, umas coisas meio paradoxais, ao mesmo tempo que tem aquela beleza, aquela leveza, tem umas coisas que te faz soltar, umas coisas que você tá muito apegado e dói soltar essas coisas. Enfim, e essa coisa, defina a palavra tal. Eu acho que isso é muito importante para trazer um pouco mais dessa consciência para a vida, assim, para você. O que que significa uma vida perfeita? O que significa uma vida bem-sucedida, né? Eu acho muito interessante assim a gente trazer esse olhar. Sim, e ele, uma das coisas que ele fala é exatamente, defina a vida. Defina a vida, já começa, vida perfeita, tá? Defina vida. Ele fala, você acha que se você não tiver num relacionamento ou não tiver num emprego, você não tem uma vida? É para ter uma vida. Vida é só quando você está numa relação, ou numa relação X, ou no emprego Y também, né? Então, o que que é vida? O que que é vida boa também, né? Tem vida, vida boa, vida perfeita, perfeita, perfeição. O que é perfeito que a gente Exato. busca?
É muito desse lugar mesmo. E sobre essa questão da morte, né? Uma das coisas que eu aprendi também, até falando sobre, estudando mesmo sobre xamanismo, eu fui cair lá no Castanheda. E eu lembro eu não lembro em qual livro eu li, mas ele tinha essa ideia que eu carreguei comigo, sabe? Assim, depois passaram-se alguns anos e eu levei isso muito a sério. E ele falava, tenha a morte por companheira, porque eu acho que o filme também fala sobre isso, né? Porque quando você lembra que a qualquer momento você pode não estar mais aqui, quando ele fala tenha a morte por companheira, no sentido de que lembre-se que a qualquer momento acaba. Então, considerando isso, o que que realmente vale a pena você viver? O que que vale a pena, onde realmente vale a pena investir a sua energia? Que é muito sobre isso também. A gente hoje vive uma vida assim de acúmulos. A gente às vezes se atropela nos acúmulos. Eu pensei muito sobre isso também no filme, que é sobre o minimalismo, né? Que é um conceito que também é muito deturpado, assim, as pessoas não entendem às vezes muito bem. Minimalismo não, minimalismo é ter o mínimo, ou seja, eu não vou ter nada, eu tenho que aprender a viver com o mínimo. Não é sobre ter mínimo ou quase nada, é sobre essência. Por isso eu até gosto mais do termo essencialismo do que minimalismo, porque eu acredito que essencialismo traz mais essa ideia. O que que é essencial para você? Que é diferente do que é essencial para o outro. De repente, para você é essencial ter um carro, porque você tem uma vida que um carro se encaixa muito bem. Mas de repente você tem uma vida que uma bicicleta se encaixa melhor. De repente você tem uma vida que nenhum dos dois se encaixa. Você prefere ter nenhum dos dois, porque isso para você não traz uma sensação boa. Então, é pensar que coisas, que experiências, que tipos de relacionamentos te preenchem, te fazem se sentir mais plena, mais feliz e, em primeiro lugar, com você mesmo. Que ideias? Porque a gente vai pensar sobre tudo, não apenas sobre aquilo que a gente tem que nos cerca, mas sobre as coisas que a gente assiste também, enfim, Sim. e tudo mais, e até sobre que tipo de pensamentos você cultiva, que tipo de ideias você fica cultivando na sua cabeça. Então, a meditação ela é ótima para isso, né? Que assim, eu tinha muita dificuldade de meditar muitos anos atrás, sei lá, tá? 20 anos atrás, eu não conseguia meditar de jeito nenhum. 10 anos atrás, eu já consegui um pouco melhor. E olha que eu tô com 50. Ou seja, porque eu era muito inquieta. Para mim, assim, ficar parada aqui, não entendi o que era meditar, achava que tinha que esvaziar a mente. Foi assim, impossível esvaziar a mente. Depois que eu entendi que não era sobre esvaziar a mente, era sobre apenas assistir os seus pensamentos sem você se envolver com eles, deixa eles passar, eles vêm e vão, e você foca na respiração. E é isso. Até que tem um momento que você entra num estado que é ali meio que pode durar segundos, mas já é o suficiente para você pelo menos ter uma experiência interessante, justamente de realinhamento. E isso faz uma diferença, onde você consegue encontrar mais clareza, identificar melhor quais são os pensamentos que realmente importam, quais são os caminhos. Que a gente vive hoje um mundo, né, uma vida muito cheia, né, é muito estímulo o tempo inteiro. Sim. Então, é desafiante. Ontem eu estava assistindo uma palestra, inclusive em italiano, de uma moça, que ela faz muitas viagens para o Egito, ela tem muita essa identificação. E ela estava falando nessa palestra que a gente está entrando na quarta dimensão, na era de viver a quarta dimensão. Que a quarta dimensão seria viver a partir do coração, do chakra cardíaco. E para isso, você teria que seguir a alegria, perceber onde que na sua vida você sente essa alegria e se permitir sentir cada vez mais. Porque é isso que permite a conexão com a alma. A alma, ela só consegue chegar, ela não consegue, ela deu um exemplo assim, se você tá sempre triste, frustrado, pesado, a sua alma não consegue fazer o input ali, tipo, a conexão. Quando você se abre para alegria, é como se fizesse esse download assim e você consegue expressar. E ela Fecha a lacuna, né? fecha a lacuna, exatamente. E aí ela falou que a ideia agora é que a gente comece, as pessoas comecem a ser induzidas, assim, a se direcionar nesse caminho, assim, da alegria, da satisfação, para Não, deixar o coração se perfeito. expressar, né? E eu acho que tem a relação com o filme por causa disso. Ela, ela vivia muito assim
o papel que eu tenho que ocupar, a imagem que eu tenho que passar. E quando ela descobriu que ia morrer em 7 dias, ela foi fazer uma matéria e cantou no meio da matéria, e o pessoal I todo can cantou get junto com no ela. satisfaction. Entendeu? Satisfação, sabe? Aham. É, E aí, eu acho que é isso, assim, você tentar soltar um pouquinho dessas amarras mentais e tentar seguir esse chamado, que para cada um é de um jeito, né? Vai ser para algum lugar diferente. Até o cara fala assim, você tá bêbada? Que ela tá lá, e ela, eu não estou bêbada, eu estou livre. Ela fala, né? E aí todo Sim. mundo fica chocado, né? Assim, ela tinha bebido um bocadinho, né? Mas naquele momento ali não era sobre isso, era sobre o quanto que ela A estava permissão. conseguindo só ser. E ela estava sem maquiagem, ela estava o oposto do que ela seria. Ela estava de tênis, camiseta, cantando rock and roll e defendendo os direitos dos trabalhadores lá que estavam também insatisfeitos, né? Que era justamente um movimento, né, dos motoristas, né? Acho que era isso. E que eles queriam melhores condições, trabalhar menos. O que que você quer, né? A pergunta dela, ele falou assim, a gente quer trabalhar menos, quer melhorar nosso salário, a gente quer ter melhores condições. Então, era sobre isso, né? Aí ela começou a cantar. Ela tem uma música que eu conheço, e aí ela começa. I can't get no satisfaction. O cara fica olhando assim, daqui a pouco o outro também. Eu adoro aquela cena. Porque vira um grande clipe, que até os Uhum. repórteres começam a cantar também, Fica né? É mexendo. icônico, eu acho A icônico. arte, né, cara? A música, a arte, ela chega por um lugar que não adianta, É, te pega. e é representativo disso mesmo, né? Que hoje a gente está vivendo uma insatisfação e uma busca por satisfação, só que é uma busca por satisfação nos lugares errados, né? E nas situações equivocadas. Só que às vezes é isso, a gente precisa bater cabeça, muitas vezes, até encontrar um lugar que é isso, que faça o nosso coração vibrar de alegria. Porque é isso, quando a gente está aqui, que é preso no ego, nesses lugares, né, dos falsos lugares de satisfação, a gente realmente nunca vai alcançar satisfação. A gente vai se satisfazer com um novo brinquedo tecnológico, um celular novo. Ah, era tudo que eu queria, era isso. Pronto, agora estou realizada. Não, não estou realizada. Ah, eu queria aquela pessoa. Não, não estou realizada. Eu queria, não estou realizada. Então, o que que acontece? Porque é isso, você tem que ouvir seu coração, você tem que sentir seu coração vibrar. E às vezes, a gente já falou algumas vezes disso aqui também. Às vezes é cuidando de um jardim, às vezes é, sei lá, andando de patins, às vezes, sei lá, pode ser qualquer coisa mais simples, pintando, cantando karaokê, sei lá, né? Não Total. precisa ser o que todo mundo acha que tem que ser, né? Mas eu Tem. acho que o que eu percebo assim é um medo, não vou dizer de todo mundo, mas eu vejo bastante gente vivendo esse medo da rejeição, assim, no sentido de quando você assume uma coisa que é importante pra você, você fala, não vou fazer porque eu quero fazer isso aqui que é importante pra mim. As pessoas que estavam acostumadas, né? E eu acho que também tem isso. Quando você começa a seguir o seu caminho, que é muito fiel a você, e você começa a prosperar nesse lugar, assim, se sente feliz, alegre, é como se você mostrasse também para o mundo que é possível cada um olhar para aquilo que faz sentido e seguir. Só que mexe com muita coisa que está instaurada dentro da gente, assim. E aí isso pode causar alguns incômodos. Eu percebo muito isso, assim, nesse lugar. Você assumiu o que é importante para você, e isso mexe com as pessoas que estavam acostumadas a ter o que queria de você o tempo todo e tudo mais. Aí você começa a perder um pouco dos contatos que estavam acostumados ali a se relacionar contigo, porque você está pensando diferente, fazendo diferente, se priorizando. E aí tem que passar por esse processo, porque depois você encontra as pessoas que estão alinhadas com a sua forma de viver. Você não precisa se diminuir para a cabeça. Só que esse processo de transição, eu acho que não é todo mundo que consegue atravessar de boa, porque ele mexe bastante, assim. O processo, eu acho, de aquele processo que ela fez, você viu? Ela tinha aquelas amigas, a amiga do trabalho e tudo mais, mas quem ficou do lado dela mesmo, assim, admirando essa passagem de personalidade, foi o cara, que tinha um olhar mais profundo para a vida. Mas as pessoas que estavam lá vivendo aquele mundo de Trivial, não. superficialidade, ninguém achou maneiro a forma nova dela de ser, entendeu muito o jeito dela de ser, entendeu? Então acho que é assim, tem que estar ok com a ideia que pode ser que em algum momento desse percurso você não tenha tantas pessoas de referência
do que você tinha antes, porque a sua personalidade antes funcionava na superfície, mas que depois que você atravessa, vai encontrar outras pessoas que fizeram o mesmo atravessamento e aí você reconstrói, né? Então eu acho que essa é uma das coisas que mais dá medo de fazer esse movimento para si, sabe? De novo. É, porque mexe também com esse lugar do medo de perder pessoas que a gente ama, né? Porque muitas vezes é um lugar que, para você mudar, você vai bater de frente justamente com a expectativa do outro. E talvez esses outros que você quer ter perto, que você gosta, que você ama, pode ser família mesmo, né? Que eu estou falando, até amigos, família, enfim, podem não compreender, não aceitar. E aí você gera um conflito, não é uma coisa simples, gera um conflito essa mudança. Porque também tem muito desse lugar de quem eu sou de verdade, porque às vezes a gente vai avançando tanto nesse lugar de construir uma personalidade que caiba, né, nesse conceito, né, de vida perfeita, de felicidade, sou bem-sucedida e tal, que você se identifica com aquilo. Então, às vezes, até para você saber, peraí, mas isso sou eu ou isso não sou eu? Tá, mas isso é importante para mim ou isso? O que que é importante para mim? Então, para começo de conversa, já tem você com você ali já num conflito, né? E você sabe, e aí quando você descobre, você tem que bancar. E aí você bancar, você vai ter que enfrentar, além de você mesmo, as pessoas e o olhar dos outros. E tem coisas que você fala, ok, sobre isso. Às vezes um exemplo aqui, estou pensando, né? Por exemplo, você de repente percebe que gosta de pessoas do mesmo sexo. Só que você se desenvolveu ao longo da sua vida pensando assim, não, eu sou heterossexual. Estou radicalizando mesmo a ideia. E aí, de repente, chega um momento que você fala: não, mas eu não sei, eu acho que eu não sou heterossexual, eu acho que eu sou bissexual. De repente, eu não sou nem gay, eu sou bissexual. Mas aí, será que eu sustento viver isso que eu sinto que em mim é presente? Ah, eu vou ter que ocupar lugares que são difíceis. Eu prefiro continuar no meu lugarzinho aqui. E isso pode ser que, ok, tá, tudo bem. Mas às vezes pode não ser tão ok assim, pode ser uma coisa realmente importante para você, sei lá, você poder ter essa Essencial. liberdade. Pode ser essencial para você. Só que aí é isso, você precisa compreender o que você sustenta, o que você não sustenta. Então são camadas e camadas, né? Eu estou falando de um lugar radical que é mais complexo dependendo da família onde você viveu, você cresceu, né, daquilo, das leis que você segue, enfim, da sua própria religião, enfim. Sim. Então pode ser contraditório, né? Também é muito delicado. Ser não é simples. Não, mas Era eu para acho ser, assim, né? trazendo para a reflexão que a gente está colocando, por exemplo, essa pessoa imaginária que tem essa questão descobriu assim, e será que provavelmente eu seja homossexual, mas aí tem isso, isso e isso. Mas se ela descobre que vai morrer daqui a 5 dias, será que ela não ia bicar o balde lá para a ponte que partiu Tipo e assim, fazer o que ela chuta-se, quisesse? né? Assim, que se dane, dane-se tudo, Não não devo nada ia? para ninguém, não tem problema. Exatamente, concordo. Realmente, eu acho que muita coisa muda dentro dessa perspectiva. Falou tudo, gostei. Voltando para o filme, se faltar só 7 dias, vai se importar com certas coisas que, na verdade, não. Aí acho que é muito isso. O que é como se fosse assim: tudo que não é verdadeiro cai, é bem a torre, a carta da torre, né, no tarô. Tudo que não é verdadeiro desmorona e o que sobra é o que é verdadeiro. Aí você vai olhar e falar assim: caraca, isso aqui é essencial para mim. Isso aqui eu faço questão, porque urge, né? Fica algo urgente. Que é isso que pode ser, a gente está falando sobre isso, mas pode ser assim, cara, não quero saber mais desse trabalho, vou largar esse trabalho hoje e vou, sei lá, viajar, que eu queria conhecer Galápagos. Meu sonho de vida é conhecer Galápagos, eu só tenho uma semana, então eu vou para Galápagos. Com O que quem? que Eu eu tô só tenho esse esperando? dinheiro. E eu quero ir com a minha família, eu quero ir com fulano da minha família, com meu filho, com minha irmã, com sei lá quem, e eu vou para lá, e é isso que eu vou viver. Ou então, caramba, eu estou guardando esse sentimento a vida toda, que se dane se o outro não vai Corresponder. corresponder. Eu preciso ir lá e dizer para essa pessoa, né? Que é o que o cameraman fala para ela. Se eu no seu lugar, né? Tipo, se fosse eu, tivesse só uma semana,
Eu ia olhar para as pessoas que eu amo e ia memorizar o rosto delas. Eu ia dizer as coisas que eu não tive coragem de dizer. Ele falou muito sobre isso também, né? Eu Sim, acho que é isso, né? Que aí você começa a olhar e falar, caramba, olha a delicadeza aqui desse momento, né? Olha a importância de algo que estava aqui o tempo todo e que eu deixava passar para viver sim, o corre, né? sim. Ai, Uma coisa que eu percebo muito quando eu vou final de semana aqui para praia de manhã cedo, eu fico me deliciando com essas pequenezas, assim, sabe? Tipo, o avô que dá a mãozinha pro neto na praia, aí as crianças com um copinho de Guaravita ficam lá felizonas fazendo castelinha, desmonta o castelo e faz de novo o castelo. E aí você vai vendo umas coisinhas assim constantes, só que na pressa, na correria, ou quando você tá, tipo assim, consumido pelos seus pensamentos, suas obsessões, ai, que eu preciso fazer isso, tenho que responder aquilo lá, você não consegue ver, porque tá ali o tempo todo. Só que aí tem os véus que a gente às vezes vai colocando sem perceber, né? E aquilo que a gente às vezes traz nos vídeos, né? As crianças têm essa facilidade de se deslumbrar com o passarinho que passa, com a borboleta que voa, essas coisinhas que a gente já deu por visto, né? Ah, tá visto. Tem borboleta, tem cachorro, tem folha, tá ótimo, já eu sei. amo, por isso que eu adoro estar com criança. Eu Também. amo estar com criança pequena, principalmente, que aí o encanto dela é meu encanto também. Eu falo, olha, ela está Uhum, vendo isso aqui pela primeira um arco-íris, né? Primeira uhum, vez que vê um arco-íris é incrível, né? Primeira vez de uhum. qualquer coisa, é muito maravilhoso. Sim. É, Seria é uma, interessante a gente integrar, né, essa coisa do adulto, da maturidade, de saber isso é importante para mim, isso não é importante. Quando a gente é criança, a gente não tem muito essa clareza. Então, o adulto consegue ter, mas ter essa leveza da criança, que foi até o filme do Sob o Sol da Toscana, né? Que é, tomou uma chapuletada da vida, mas aí você olha pro lado, tá uma banda tocando. Mas eu vou te falar uma coisa agora sobre isso que você falou. Defina a importância que você falou, né, do filme. Defina, porque olha só que interessante. Você falou que isso que o adulto tem de saber o que importa e o que não importa. E a criança não tem, a criança está ali só. Só que a criança, ela. É por isso que eu falei defina a importância. A criança sabe muito bem, muito melhor o que é importante, porque é isso, ela só vive, só sente. Isso é importante para mim, tanto que às vezes é urgente umas coisas que a gente fala, não. Você tem que seguir as regras. Não, você não pode agora, você só pode depois. Você não pode isso, só pode aquilo. Não é interessante também isso, É, né? mas eu fico me perguntando, A porque partir de quê, né? ela tem essa como é que eu vou dizer? Menos regras, né? Tá menos poluída com o olhar do outro sobre o que é certo e errado. Mas eu digo assim, por ela ter pouco tempo de experiência no mundo, tipo, ela é uma criança de 7 anos. Ela talvez não tenha tido as experiências suficientes para descobrir que ela tem uma habilidade X, Y, Z para tal coisa, para oratória, por exemplo. Sei lá, eu tô trazendo aqui assim, tem coisas que eu acho que a gente vai desvendando sobre nós mesmos vivendo. A partir das experiências, do que provoca, do que não provoca e tal. E quando a gente é criança, a gente é muito mais aberto para a vida, mas o nosso tempo de experiência ainda é pequeno em relação ao que o mundo oferece, entendeu? Eu não sei se eu me expliquei bem. Eu entendi o que você quis dizer, mas é porque eu estou trazendo um questionamento aqui, porque quando a gente pensa que a criança, que tem algumas ideias sobre como é, algumas referências, né? Alguns pensadores acreditam que a criança vem como uma folha em branco, né? Não, Outras pessoas já acreditam que a criança ela vem, na verdade, carregada já de um saber. E pensando nesse lugar, né, que a gente vem sabendo muita coisa, até pensando no que a gente fala sobre vibração, sobre Ebra, sobre espiritualidade, sobre espírito. A gente tem um espírito, um fogo que vem com a gente, alma, né? Você falou de alma. Então a gente vem com algo que a gente vem com o mapa pronto, a gente já vem pronto. Só que aí a gente cai aqui de paraquedas nessa vida e, claro, a gente depende de outras pessoas para a gente poder sobreviver, somos seres humanos, então a gente não vai conseguir comer sozinho, a gente precisa, a gente é dependente nesse sentido, né? Não é um animal que sai já andando e tal e comendo, não é. A gente precisa. E aí a gente cai nesse lugar, que é uma sociedade cheia de regras, que são condicionamentos,
né? Que é isso, e desse lugar de uma racionalidade condicionada também, né? Pautada em normas e regras antinaturais, voltadas para valores e ideias que não têm a ver com aquilo que é a nossa sabedoria interior. Então a gente vai sendo obrigado a se moldar a essas regras. Aí a gente aprende as experiências do mundo, ok. Só que pautadas em quê? Nas regras dessa sociedade. Então a gente esquece aquilo que a gente veio sabendo, porque a gente não é convidado a ser livre. A gente não é convidado. Vem, meu filho, vamos ser livres, vou te ajudar no seu caminho. Siga aquilo que seu coração te guia, vou te ajudar. Só cuidado aqui, porque aqui botar o dedo na tomada pode se machucar. Que seria o legal, educação bacana. Mas não, é assim. Não, você não pode fazer isso. Meninas, fechem as pernas. A gente falando aquele dia também. Meninos, se comportem como meninos. Então, Simone de Beauvoir falou, já disse, né, que assim, não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, assim, homem também se torna homem, né? Então, a gente tem regras para seguir, para se encaixar nos lugares que já estão prontos. Então, a gente, na verdade, vem com liberdade e vai perdendo a liberdade de ser para se tornar aquilo que nos é dado ser dentro daquele lugar que a gente habita. E depois a gente vai tentando se desprender desse lugar. No caso do filme, por exemplo, a personagem da Angelina Jolie, isso é minha visão, tá? Não estou dizendo que é certo ou errado, estou falando como eu percebo, tá? De tudo que eu reflito sobre. Mas a Angelina Só Jolie, para perguntar, mas assim, concordo, mas será que não é essa a ideia? Porque aquela coisa da gente estudar a polaridade, né, os opostos, a gente só entende o que é o escuro quando tem o claro, o que é o amor uhum, quando você experimenta o não amor. Então, eu uhum, acho que essa ideia da liberdade, a gente só consegue entender a nossa liberdade, quem a gente é, o que a gente quer escolher, quando também a gente não tem isso para saber o que que é isso. Não, não é uma coisa meio assim? Não estou eu dizendo que entendi é o que você bom, quis dizer. não é bom Sim, o que fazem. Só estou dizendo assim, será que isso. se não tivesse essas coisas, a gente conseguiria realmente entender através da experiência o que é? Então, a vida ela é feita de contrastes, com certeza. E a gente vem aqui para experimentar esse contraste e aprender o que a gente, a partir do que a gente não quer e não gosta, aquilo que a gente quer e que gosta. Concordo, mas a questão é que a maneira como as coisas são conduzidas, você vê que uma criança que se desenvolve num ambiente onde ela é respeitada na sua individualidade, ou seja, ela vai seguir regras. A gente vive em Sim. sociedade, a gente precisa de regras, faz parte. Mas a questão é, dependendo de como essas regras são e do tanto que essa individualidade dessa criança é respeitada ou não, né, o contexto onde ela cresce e se desenvolve, ela vai se tornar um adulto X, um adulto O Y, Y, sim, total. entende? É isso que eu estou dizendo. Então, sobre esse lugar do contraste, sempre vai ter. A gente está aqui nessa experiência de vida para isso mesmo, é isso. E a gente não é só porque a gente bate o pé e esperneia que a gente vai ter o que a gente quer, porque afinal de contas eu sou aquela coisa, sou próspero, sou abundante, então vai ter que me dar agora. Você vai bater pezinho, você não vai ter, porque é sobre vibração. Então, os Abraham falam até sobre isso, né? Falam que se a mãe dá tudo para a criança achando que está ajudando, quando a criança bate o pé e esperneia, ela está cometendo um equívoco. Eles falam sobre isso. Por quê? Porque a criança, na vida, toda vez que ela bater o pé e espernear, ela não vai ter, porque não é assim que o universo funciona. Ele Uhum. funciona por ressonância. Então, se você é grato, você ressoa com aquilo, aquilo chega para você. Mas se você é resmungão, reclamão e bate o pé e acha que é porque você está batendo o pé, só que na verdade você não está na ressonância com aquilo, você não vai conseguir aquilo. Isso é sobre a vida. Então, é interessante, né, que a vida ela ensina. Os Abraham mesmo falam isso. Outro dia eu estava assistindo um vídeo deles falando disso, que mesmo que ninguém falasse sobre lei da atração, lei da vibração, a gente instintivamente, naturalmente, aprende, a vida nos mostra. Assim como a lei da gravidade, eles falam, não precisa ninguém dizer para você, se você jogar essa bolinha, ela vai cair no chão. Ninguém precisa dizer, se você pular dali, você vai cair no chão, porque você aprende na vida a lei da gravidade.
Então, antes Sim. de ir para a escola, a mãe não fala, meu filho, cuidado que temos a lei da gravidade, tá? Não pule ali, porque Vai então cair e se machucar. vai cair, se tudo que vai para baixo cai. Então, a gente na vida aprende. A natureza, ela é sábia, né? Eu achei isso muito Você ia interessante. falar da Angelina Jolie, na hora que a gente tava, que você terminou de falar sobre essa questão das imposições, das regras, que se aprende a ser mulher, não Não, sei. não, então, eu ia falar sobre isso, sobre o que ela criou de referência ali por conta também dos contrastes que ela viveu, né? A partir do contexto onde ela vivia, ela foi entendendo que para ela ter valor, ela teria que ser como a Marilyn Monroe, por exemplo, como a repórter X lá, como a jornalista tal, que depois ela até vai entrevistar, e é genial, essa parte é muito legal também que ela não, ela sai do script, né, da superficialidade, e ela vai toca no profundo, que é muito essencial ali, né? E isso é muito bonito também no filme. Não vou contar mais nada, porque eu sei que a gente conta spoilers, mas é legal quando chega esse momento. Então eu acho que ali ela vai desconstruindo, e quando o namorado dela, o namorado que é para mostrar, né, que é o Namorado jogador de padrão. beisebol, padrão, e que ela começa a questionar para ele, fala: o que que liga a gente? É quando ela começa a perceber que pode morrer, aí ela fala para ele: o que que nos liga? Isso ele chega em casa, ela tá ouvindo rock and roll, Comendo toda pizza. largada, comendo pizza, um monte de coisa jogada e tal, que ela tá naquele momento ali. E aí ele fala: o que aconteceu, né? Ele passa uma semana fora e volta. E aí ela mostra uma foto dela pequena, adolescente ali, né? Tipo pré-adolescente, aquela entrada ali, ela de óculos, que ela tá de óculos. E por que que você tá de óculos? Ela, porque eu uso óculos. E hoje eu não tava a fim de botar lente. Aí ele fica assim. Então ele não aceita ela do jeito que ela é. Ele quer a perfeita, a gostosona do jornal, que todo mundo Troféu. admira, que todo mundo deseja, o troféu. E ele também seria um troféu para ela. Só que aí naquele momento já entra uma ruptura. E aí ela fala: o que que liga a gente? E aí ele fala: por que que você está comigo? Você acha que faz sentido? E aí ele fala: porque você é gostosa, porque você é linda. E ali dá para ver que é a superfície pura da história. Então ela fala: não dá mais para a gente estar junto. Não faz sentido mais. Depois que eles vão lá jogar e tal. Mas é muito interessante isso. O que nos liga? Eu acho que essa também é uma pergunta muito interessante. Sim. O que que Para um nos liga relacionamento, no principalmente. relacionamento? É exatamente o que nos liga. Por que que a gente está junto? É para mostrar? Ah, porque o que que a sociedade vai pensar se souber que a gente se separou? Sim. Quanta gente é infeliz, né, em relacionamentos que já acabaram e só faltou, já morreram, só faltou enterrar, né? Aquela É, história. sim. É muito sobre É isso. isso. As coisas também mais em. O André estava falando comigo outro dia que a primeira namorada que ele teve, ele começou a perceber que não ia dar bom porque ele tem esse espírito de andarilho, como diz ele. Ele gosta de mudar, fazer viagem, morar fora, sair, voltar, não parar num lugar Nômade. só. E a primeira namorada, ela era muito enraizada num lugar só e até hoje ela frequenta os mesmos lugares com as mesmas pessoas, tipo, já passaram 10 anos, sei lá, 12 anos. E nada mudou, assim, tipo, a vidinha é a mesma. E isso é uma coisa, eu acho, assim, por mais que exista sentimento e tudo mais, se o essencial para ela é estar num lugar enraizada ali, porque não gosta muito de movimentar, de mudar, e para outra pessoa é essencial o movimento, tem que, isso tem que estar alinhado, porque é o essencial para os dois, entendeu? Então não tem como mudar essa natureza do essencial de cada um, né? Então, acho que a gente esquece. A gente, é muita gente, como diz meu irmão. Mas, assim. A gente é muita é, gente. mas, assim, geralmente falando, no começo de um relacionamento, a gente fica muito preocupado. Eu acho que é isso, assim. Ai, não tô mais solteiro. Ai, essa pessoa é tudo pra mim. E vê as coisas boas, as qualidades, e esquece de olhar pra esse lugar do essencial, assim. O que que pra mim eu não conseguiria abrir mão de forma alguma, porque é essencial pra eu me manter plena, feliz, em paz, é mais ou menos alinhado, dá para conciliar com o que é essencial para o outro, porque depois eu acho que isso vai dar um choque de monstro. Se você quer, sei lá, a sua alma pede por movimento, viagens, coisas, e o outro se sente bem nutrido, em paz, estando enraizado. Então, Ah.
pode funcionar bem se o que viaja aceita que o outro quer ficar enraizado, o que está enraizado aceita Sim, que o outro quer viajar. Vai dar um rolê e volta e tá tudo sim. certo. A Então, o questão é, alinhamento precisa acontecer. precisa ter uma aceitação mesmo, né, um do outro, aceitação genuína, não é só tipo assim, ah, vou aceitar, não tem jeito. Não, é tranquilo, é natural, é fluido. Que eu penso muito Uhum. assim, é natural, é fluido. É natural, é fluido. Agora, não é natural, não é fluido, tá, o que está acontecendo? O que é possível, o que não é possível? Tem Sim, forma de ajustar de forma natural, fluido? Ou sim, você está forçando uma barra? Você sim, está querendo impor? Ou então você está se anulando? Porque ou você, alguém está impondo sobre alguém. Aí sim, já, sobre algo essencial, aí você está matando o outro e matando a si mesmo. E aí, será que é justo com você sim. mesmo, com o outro, né? Para manter algo por causa de um detalhe, assim, que, pô, tem isso aqui que é muito legal, mas tem tudo isso aqui que eu vou deixar de fora. Faz sentido? Aí tem que ver o que O que que faz faz sentido, o que não sentido? faz sentido. Sim. E Tem um... Fala. eu ia falar do profeta. Ah, sim, pode falar, que depois eu vou falar dele também, mas falar uma outra coisinha. Pode falar, pode falar. Não, que tem um simbolismo do profeta como se fosse esse chamado mais interno nosso, né? Que fala assim, isso aqui precisa morrer para você renascer, né? A gente tem isso, né? Simbolizado na vida, como a gente mesmo falou no começo. Às vezes é um sustinho, às vezes é uma mão amiga que fala, vem por aqui, né? Mas que tem esse chamado, tem. A morte do velho eu, né? Que é isso. O filme é muito interessante porque ele vai falar sobre essa questão da morte e não necessariamente precisa ser a morte física, mas é isso, é a morte do ego, é a morte de uma versão, né? Então, assim, eu tenho escorpião forte no meu mapa, então eu vivi algumas mortes. Teve uma vez também que eu sofri um acidente no deserto da Namíbia. Eu capotei numa quad bike, 10 metros de duna ali, eu só pensava, não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer. E, assim, Agora não, por favor. agora não, por favor. Mas ali eu estava com o sentimento de aqui alguma coisa está se transformando. Ali tinha algo forte assim. Tem alguns momentos, né, assim, de vida que a gente passa que tem esse significado, né, de transformação profunda, de morte de uma etapa de vida para nascimento de uma nova vida. Faz parte. Às vezes você ter um filho também, né? A gente ter um filho é um processo também. Morreu uma pessoa, nasce uma mãe, né? Porque aí é uma nova vida também ali, são outras relações, outras conexões, outras formas de olhar, de viver, tem um ser ali novo também com você. Então, na verdade, a vida está sempre nos apresentando novos lugares e despedidas. Então, a vida o tempo inteiro é o olhar para Impermanência. trás e falar, isso aqui já não é mais agora, e aceitar o novo. Só que a gente tem a tendência de querer agarrar aquilo, não vou soltar, vai ser desse jeitinho. Só que Só que a vida, não. a graça da vida é a transição. Mas o que eu ia falar sobre essa coisa do profeta é que tem uma parte que o cameraman vira para ela, que ela está apavorada, e ele tenta ajudar ela, falando: de repente você não vai morrer, de repente. é, eu achei muito interessante essa parte que eles estão conversando, em que ele fala: é, você está no comando, você decide. Eu adorei isso, que ele falou assim. Pode ser que ele tenha visto uma realidade. Eu adorei isso, né? Que já naquele filme de 2002 ele falando sobre isso. Pode ser que assim, a gente tem várias realidades possíveis para a gente, ou seja, vários caminhos. Se eu mudar a forma que eu vivo, se eu fizer novas escolhas, pegar novos caminhos, pode ser que o resultado seja outro. Então eu achei isso tão legal, porque a vida é sobre isso. Porque a gente é aquilo que a gente escolhe viver. Então, é muito sobre o que eu como e do que eu me nutro, do que eu me alimento, e não tem a ver só com comida, tem a ver com comida e bebida também, mas tem a ver com hábitos diários, com pensamento, com sentimento, com conexões, com relações. Então, se eu acho que a minha vida está indo por um caminho que está ladeira abaixo, no caso dela foi meio assim, tá sem sentido? Onde é que está o sentido, então?
que você precisa fazer para ganhar novos sentidos, trazer novos sentidos? E aí, às vezes, precisa ser uma mudança mais radical mesmo. Precisa, sim, abrir mão. Falar assim, não, eu preciso tomar essa decisão. Ou eu largo isso aqui da minha vida, que pode ser um vício, sim, ou então uma relação, um emprego, alguma coisa que está te matando ali aos poucos, que não precisa ser uma coisa assim que um profeta que vem te dizer que você vai morrer, mas às vezes você percebe que é algo que você está vivendo, que você está fazendo com a sua vida todo dia, que está te levando para um lugar que não é legal. Então é aquele momento que você precisa realmente tomar a decisão. Então você está no comando, você decide. Então escolha novos caminhos, novas formas de viver para ter um resultado diferente. Sim, Eu achei isso fantástico também, exatamente. né? E aí a gente pode trazer algumas reflexões, né, Para finaizinhas, assim, fechar. para Uhum. fechar. É, o que estamos deixando de viver hoje por estarmos ocupados demais, tentando ser quem os outros esperam que sejamos? O que você está adiando? Que conversas você sabe que precisa ter, mas não tem? Que partes de você estão sendo sufocadas em nome de um trabalho estável, de um relacionamento conveniente ou de um caminho seguro? Né? Então, se você tivesse só 7 dias, como é que você ia responder essas perguntas? Né? Então, se você gostou desse vídeo, dessas reflexões, compartilha com alguém que talvez goste também. Comenta aqui embaixo se teve alguma parte preferida, alguma reflexão que te tocou mais. E se inscreve no canal, que a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijinho.